Não é aqui. Tá certo. Tá bom. Vamos lá. Vamos lá. Acho que já tá pegando aqui tudo bonitinho. Bom, vamos lá. Começar então. Eu tinha pensado em dar uma aula, né, da última aula eu tinha falado, né, que eu ia dar aula de sociedade anônima de uma maneira à parte, né, porque ela, primeiro que não caía na prova, e segundo que era muito complexa, né. O meu erro foi achar que ela seria só complexa, né. Na verdade, ela realmente demanda quase uma aula inteira, porque existem, como é que eu posso dizer, peculiaridades na sociedade anônima que só tem nela, né? As outras têm algumas características próprias ali, claro, todas eles têm as suas diferenças, mas aqui é tão específica e tão comum hoje em dia, né? Porque, na verdade, as sociedades anônimas, elas são as que mais aparecem, né? São os que as grandes empresas já adotam há muito tempo. E começando, então, de fato, a aula, a primeira coisa que nós vamos falar hoje, né? Eu até organizei os slides para ficar de uma maneira coerente o que eu vou ensinar para vocês hoje, ou ensinar, no caso, explicar para vocês, né? É, eu vou começar falando na Sociedade Anônima que a grande diferença dela, por exemplo, sociedade limitada, é que o capital social ele também é dividido, mas de uma maneira muito maior do que a limitada. As pessoas compram ações, que daí a primeira base do que a gente vai entender do que é ação e tudo mais, vai ser a principal questão para a gente entender a sociedade. Existem muitas ações na empresa a serem comercializadas em vários lugares diferentes, né? A gente tem a Bolsa de Valores, não é só a Bolsa de Valores que existe como um mercado para se comprar ações, existem outros mercados, mas o mais famoso é a Bolsa de Valores, né? Que gerou diversos casos históricos, né? A crise de 1929, por exemplo, a grande crise americana, a primeira grande crise americana, né? Que depois iria acontecer mais tarde, alguns anos, é, na, na década passada, né? E a gente vai, com a ideia de sociedade anônima, entender como é que essas empresas elas entram em falência, como é que elas somem às vezes do nada, como é que um título que você tem do nada vira um papel, porque o que aconteceu em 29, por exemplo, é, só ocorre por conta da sociedade anônima ter a importância que ela tem para a questão econômica dos países, mas assim, qualquer coisa, qualquer pequeno movimento pode desbancar completamente a sociedade anônima. Então vamos lá. Primeira coisa que eu já falei, o capital ele é dividido em diversas ações que têm um valor de igual valor nominal. O valor que você pode comprar de uma ação, ele pode ser qualquer um. Ele pode ser eu quero comprar uma ação de 10 mil reais. É possível, pode comprar uma ação de 5 mil. E conforme você vai comprando, a empresa vai ganhando esse investimento para ela. Vai entender também porque as pessoas compram ações daqui a pouco, né? A grande característica dela é que ela é uma empresa, uma sociedade personificada, ela tem uma distinção entre o capital do sócio e o capital da empresa. Isso é importante entender também, porque a gente viu algumas cidades ali atrás que não tinha essa personificação, que essa personificação não necessariamente queria dizer que ele estava protegido pelo manto da personalidade jurídica. Então, isso é uma característica que preserva os sócios, de certa forma, de um mercado que é muito agressivo em relação às pessoas que querem investir em ações e afins. Qual que é a grande ideia da Bolsa de Valores, da sociedade anônima? É você conseguir gerar lucro e distribuí-lo.
mas ser um lucro tão grande que ele vai ser dividido por várias e várias pessoas. E esse é o perigo também dela. É uma faca de dois gumes nesse sentido. Tendo em vista que os patrimônios do sócio não se mistura com o da empresa, uma coisa tem que ficar clara. Existem dois tipos de maneiras de você vender ações. A primeira delas é por um mercado público ou por bolsa de valores, quando a sociedade anônima tem capital aberto, ou seja, ela capta os recursos junto ao público. Ao público que eu digo, as pessoas que querem investir de qualquer local. E de capital fechado, que o recurso só acontece entre os próprios acionistas. Então, ali é um pouco... não é tão liberado ao público assim, e é um capital ali que só vai ficar entre... Não em relação ao aberto, vai ficar mais restrito. Mas mesmo assim, é muita gente envolvida. Existe uma questão que e precisa ser dita, que tudo isso serve para a empresa obter cada vez mais recursos, para ela crescer cada vez ainda mais. Ter vários acionistas, ter várias pessoas interessadas em investir no mercado de ações faz com que a sociedade anônima ela tenha um impacto muito grande na vida das pessoas e da própria empresa. Porque, veja, ela é a única sociedade, talvez, que permita qualquer pessoa entrar. A limitada a gente via né, que os sócios são restritos também porque são pessoas interessadas ali a formar uma sociedade só para elas. Aqui não. Aqui ela normalmente tem a ideia de diversificar os lugares onde vai ser realizada a venda das ações e assim gerar cada vez mais possibilidade de captação de recursos, de investimentos. Só que aí a grande questão que você deve estar se perguntando aí é o seguinte: tá bom, por que eu, Lucas, compraria uma ação de uma empresa? E eu só posso comprar a ação da empresa? Eu posso investir de outra forma na empresa? Ou eu só posso comprar de fato um pedacinho minúsculo da empresa? Bem, as perguntas vão surgindo e as respostas elas são claras. Existem 4 maneiras bem especificadas, bem claras, que está dentro da lei das SAs, que é o que está inclusive no slide, a lei, que também é de entendimento também das pessoas que vivem nessa sociedade, né? Que são as ações, que é você pegar uma fatiazinha, e ó, às vezes eu falo uma fatiazinha, veja, porque qualquer um pode, na verdade, dentro do capital aberto, e até também do fechado, oferecer qualquer valor, né? De quantia de investimento. E aí é fracionado em relação ao que você investiu. Mas vamos por partes, né? Tem as ações, que é o mais comum, que as pessoas mais conhecem de fato, né? Essa pequena fatia sendo pega para você ver se a empresa vai valorizar ou não, e as pessoas já têm uma noção bem básica do que é uma ação. Mas o que talvez não saibam é que existe ainda o bônus de subscrição, as partes beneficiárias e os debentures, que são maneiras de você extrair, você querendo investir na empresa, extrair, de certa forma, algum lucro para você mesmo. E aí, a gente vai entender também, antes disso, só para constar, né, o registro e arquivamento das SAs são feitos também em junta comercial do Estado, né, do próprio Estado da empresa, né? Só para ficar claro também, o registro não passa por nenhuma não existe uma peculiaridade em relação aos outros, eles também sofrem o mesmo processo de registro como as outras empresas sofrem também. Então vamos lá. E o que mais dificulta o entendimento, talvez, dessa sociedade são essas pessoas que vão receber esse dinheiro, que estão comprando um valor da empresa. Porque esse valor ele é bem diferente de um para outro. As ações têm um jeito
de investir na empresa, o bônus de subscrição tem outros, os beneficiários também, e debêntures também. E a gente vai entender cada uma delas. As ações, eu já falei um pouco delas, eu vou resumir bem de leve. São frações do capital de uma empresa e o resgate das ações é o pagamento do valor da ação para retirá-la da circulação. O que isso quer dizer? Significa que essas pequenas partes da empresa, elas são oferecidas às pessoas que querem investir nelas para que você consiga, de fato, ter a participação efetiva da empresa. E tem um filme que é... qual é o nome do filme? A Grande Aposta. Grande filme, inclusive. Que a gente consegue entender como que a crise, né, da década passada nos Estados Unidos aconteceu e como as pessoas se beneficiaram disso, de certa forma, que pessoas que entendiam do mercado da Bolsa de Valores, e uma das ideias era as ações que tinha valor imobiliário. Tem uma complexidade grande, mas de certa forma o que o filme quer dizer é que aquelas ações imobiliárias, que são uma espécie de garantia que a pessoa vai conseguir lucrar, porque veja, todo mundo quer comprar uma casa, todo mundo quer ter um lar, né, um lugar para chamar de lar, então é muito difícil você apostar contra elas. O que quer dizer apostar contra elas? É apostar, por exemplo, que você acha que a empresa, a imobiliária americana, vai falir. Como é que é feita essa aposta exatamente? O cara explica uma questão de operário vendido e tudo mais, mas eu vou tentar simplificar para vocês. A aposta é simplesmente, eu vou fazer um seguro, e nesse seguro eu vou investir que, caso eu perca dinheiro no investimento, você vai me dar um seguro num aporte maior do que eu estou lhe pagando agora. E aí, a grande questão é, se não há falência, a empresa consegue só se manter, o cara não ganharia nada. É mais complexo que isso, tá? Vejam o filme é muito interessante. É que eu não quero entrar muito em detalhes para vocês verem o filme, mas assim, a ideia daquele filme é você jogar as ações em outras pessoas para ver o que acontece. É muito interessante o filme. E você, a qualquer momento, pode retirar as ações. Ocorre que o mercado de ações ele é muito rápido, ele é muito dinâmico. A Bolsa de Valores de Nova York é uma das bolsas de valores mais dinâmicas do mundo. A crise de 29, e aí é uma crise que eu sei falar até de uma maneira mais concreta, porque 2002 ela é complexa e até difícil para eu falar, mas a de 29 é muito clara. Havia problemas grandes, gigantescos nos Estados Unidos na época de 29, porque era um período pós-guerra, em que apesar dos Estados Unidos ter ganhado a guerra, houve uma série de problemas sociais ali dentro, porque muito investimento militar ocasionou um desequilíbrio econômico grande na população. Então, pessoas começaram pouco a pouco, perder os empregos, começaram de pouco a pouco, a não conseguir honrar dívidas e tudo mais, e gerou, no ano de 29, uma das maiores crises da Bolsa de Valores da história dos Estados Unidos. O que aconteceu foi, as empresas que estavam tentando se sustentar ainda de pouco a pouco e tal, todas elas, quase que instantaneamente, começaram a entrar em processo de falência. Começaram a ter só dívidas, e ninguém conseguia mais pagar a dívida de um do outro, que gerou um colapso, que gerou esse colapso financeiro enorme, mas também gerou uma crise financeira quase que global, porque os Estados Unidos naquele momento era o centro do mundo, o centro do mundo estava naquele momento vivendo uma crise. Então, isso gerou até impactos para que ocorresse a Segunda Guerra Mundial. A recuperação ela aconteceu de maneira lenta no governo de Theodore Roosevelt, que foi inclusive um presidente que comandou os Estados Unidos no período da Segunda Guerra Mundial. Só que o momento de recuperação dos Estados Unidos foi muito tenso. A recuperação foi muito lenta. Lenta, assim, é óbvio que seria lenta, mas até na lentidão foi rápida, porque demorou até o período da guerra, os Estados Unidos conseguiu se recuperar de certa forma para conseguir enfrentar
né, os japoneses, no caso. Para os Estados Unidos, a participação da guerra não seria tão interessante. Depois que o Japão começou a invadir as ilhas ali próximas, né, que eram de posse dos Estados Unidos, né, que também gerou ataque de Pearl Harbor, enfim, eu estou me alongando também na Segunda Guerra Mundial, mas o fato na guerra já estavam prontos para conseguir, depois de um tempinho, um pouquinho posterior à Segunda Guerra Mundial, eles conseguiram se recuperar para começar o contra-ataque. Mas aquele momento foi um momento muito tenso nos Estados Unidos por conta desse problema das ações. Veja, um valor que você tem de uma empresa, investir 10 mil reais, a empresa está valendo 100 mil. No final do dia ela vale 90 mil, você perdeu dinheiro. A mesma forma que se ela no final do dia ela ganhou 110 mil de valorização, você ganha. Mas essa variação ela ocorre ao dia várias vezes, várias e várias vezes. Por isso é um mercado muito complexo, gente. Você pode retirar a qualquer momento o valor que você pagou ali, mas não quer dizer que esse valor vai ser o que você colocou, vai ser o valor que vale a sua ação. Essa é a grande questão. Por isso que aconteceu a crise, né? Porque imagina, se o papel, eu tenho direito a 100% de uma empresa que não vale nada. Aí você ganhou nada. Isso que aconteceu nos Estados Unidos é muito interessante. Toda essa questão é muito interessante. Falando bastante das ações e tudo mais, contextos históricos, né? Vamos para as outras possibilidades de ganhar dinheiro, ou tentar, melhor dizendo, ganhar dinheiro com a sociedade anônima. Vamos lá. A primeira coisa foi as ações. A segunda coisa, gente, você pode utilizar o que nós chamamos de debentures, para você ter uma participação de certa forma na empresa. Não é participação direta, a gente vai entender já. O que é debentures, né? São títulos de dívida que dão ao investidor direito de crédito contra a empresa. O que isso quer dizer? Primeiramente, o que é título de dívida? Eu coloquei ali embaixo. São ativos financeiros que podem ser emitidos por empresas ou governos para captar recursos. O investidor que compra o título de dívida recebe o valor emprestado de volta acrescido de juros. Veja o seguinte cenário. Eu quero comprar uma ação da Apple. Vamos comprar uma ação da Apple. Mas as ações da Apple, elas estão escassas. As pessoas já começaram a comprar, não tem mais ações da Apple. Não vale mais a pena comprar uma ação da Apple. Já está inflacionado no mercado, muita gente já comprou. Como é que eu posso ganhar dinheiro ainda com a Apple? Veja, você pode comprar um título de dívida no qual você irá oferecer um empréstimo. Como funciona esse empréstimo? Você dá um valor e esse valor gera para a empresa uma dívida. Essa dívida vai ser paga para você de volta. Só que com juros. Então veja, é uma maneira de você explorar a atividade daquela empresa de forma que você não tem uma participação direta, você não está comprando uma fatia da empresa, você está ajudando, dando um investimento no qual você espera que haverá um retorno com juros. Nesse sentido ainda, é um investimento que é de renda fixa. Ou seja, tem uma previsão de fluxo de caixa. Para se tornar um empréstimo mais rentável também para ser feito, né? E veja, você está fazendo isso para ganhar dinheiro, né? Você está oferecendo esse empréstimo para a empresa para que ela dê um retorno para você com lucros no futuro. Então, é uma maneira de você, explorando a atividade também, ser uma oportunidade rentável, entende? Porque, diferente das ações que elas podem variar e tal, o título a dívida vai existir ainda. Os juros vai existir ainda. As empresas pegam isso, obviamente, para também gerar dinheiro, gerar fluxos, né? Para as pessoas cada vez mais irem atrás daquela marca. Nesse sentido ainda, ela é dividida entre debênture simples ou incentivada. A gente vai entender mais ou menos como é que funciona. Mas a divisão, nesse sentido, é até simples. Vamos lá.
eu só ver se tem alguma coisa importante aqui que eu posso ter esquecido. Isso aqui é importante, esqueci de falar. Quando que volta esse pagamento, né? Volta quando há o vencimento do título. Então vai lá, tá lá. O empréstimo ele vai durar cerca de 6 meses, tudo mais, acrescidos de juros, tudo, né? No final do vencimento do título que você ofereceu à empresa, você começa a ter o retorno do seu dinheiro. Importante isso ser compreendido, né? Porque, veja, estamos falando aqui de uma maneira de ganhar dinheiro, né? E a pessoa não pode ficar refém de, não, uma hora eu pago você. Tem que ter um prazo estipulado, preciso, para que não haja complicações tanto com a pessoa que ofereceu o empréstimo, quanto para a própria empresa não honrar o pagamento, né? E isso só uma pequena observação aí que eu faço, que era importante eu rever aqui no slide, né? Então vamos lá, gente. Primeira coisa, a gente já viu a classificação, né? Pode ser em debênture simples ou incentivada. Qual é a grande questão da debênture simples? Veja, é um pagamento que ocorre de maneira mais rápida que incentivada. O prazo mínimo aqui de uma debênture é de 1 ano. Na incentivada são 4. É o tipo mais comum que se tem por ser mais simples de fato. O investimento que você pode fazer é de qualquer forma, né? De qualquer forma, eu digo, você vai colocar um dinheiro e você pode delimitar um tempo X. O prazo mínimo é de 1 ano, de fato, mas pode ter seja de rendimento pré-fixado, pós-fixado, pode ser de maneira híbrida. E os juros, eles são pagos, né, de acordo com a escritura de emissão, né? Então, para a pessoa que está oferecendo isso, para a pessoa que consegue pagar esse empréstimo e tal, é muito bom essa maneira, porque é mais garantido, de certa forma, que a recuperação do dinheiro se dará de maneira mais rápida e mais segura. E é focado nesse tipo de debênture em empresas fechadas, entende? Empresas em que o capital não é tão aberto assim, tudo mais, porque empresas também de direito privado, também, entendam-se por assim, para também, sendo mais rápido e simples, também não gerar um prejuízo grande a uma empresa por muito tempo. Agora, a incentivada, ela é interessantíssima. Por quê? Porque ela é utilizada, aqui está assim, são medidas para financiar projetos de infraestrutura. Está até um pouco mal explicado aqui. O projeto de infraestrutura, nesse caso aqui, eu estou me referindo ao projeto de infraestrutura do governo brasileiro. São incentivos, são empréstimos que o governo faz com você para que ele consiga realizar alguma crescimento empresarial em uma outra área. Então, veja, quero fazer um reflorestamento aqui, ou melhor, criar uma empresa aqui pública que vai servir para fazer empréstimos com juros menores e tal. Beleza. O governo brasileiro, ele entendeu que para este caso, o dinheiro é maior, muitas vezes, e o prazo ele é muito mais demorado. Eu falei que eram 4 anos, tá aqui, né? Prazo mínimo de 4 anos para você fazer esse empréstimo e tudo mais. Você só pode ter o resgate do dinheiro em um prazo de 24 meses, bem maior do que a gente viu em relação ao simples, mas existem benefícios. A pessoa física que faz esse investimento, ela tem isenção de imposto de renda, por exemplo. No caso da pessoa jurídica, fica em 15% o imposto de renda. Então, é meio que um financiamento que você faz para o governo. É bem interessante isso, porque de certa forma comum isso. E as pessoas não sabem muito bem como é que isso funciona. Esse investimento pode trazer, apesar de que num prazo maior, entenda, os dois tipos de empréstimos são um prazo maior do que seria comprar e vender ação. Isso é inegável. Mas isso é maior ainda, né? Mas é uma forma também de você, com o governo, ela talvez por um prazo ser maior não seja tão segura, mas a segurança tem do governo. Nesse sentido, a pessoa que está organizando isso é o governo. Talvez a pessoa pode entender que é mais segura por conta disso, mas o argumento que eu defendo
pode ser mais seguro o órgão, se você confiar no governo que ele vai te pagar no prazo certo, tempo certo, mas na questão da empresa, o prazo é menor de você receber. Então você, por exemplo, não vou conseguir receber dinheiro, você já pode entrar com uma ação contra a empresa e tal. Então veja, são meios, de certa forma, seguros. Nada é seguro nesse mercado para você conseguir um certo retorno financeiro. Mas é um empréstimo, não é feito da ações que é quase instantâneo, né? Você coloca o dinheiro na ação, talvez amanhã você já consiga muito dinheiro. São investimentos um pouco menores. Só que aí você vai falar assim para mim, Lucas, caramba, eu vou fazer um empréstimo. Por que eu vou fazer um empréstimo? Eu quero uma ação. Eu quero fazer parte de fato da empresa. Só que eu não consigo comprar nenhuma ação. Como eu falei, não tem mais ação disponível no mercado, está tudo inflacionado. O que eu faço? A opção que sobra para você ainda ter um. Veja, esse aqui não gera nenhum vínculo com a sociedade anônima. Esses dois tipos, a debenture não é como a ação. Vou até pegar aqui de novo. A ação é uma fração do capital de uma empresa. Nos debentures, não é isso. É um investimento totalmente à parte. Acho que até que tivesse colocado aqui. Se eu não coloquei. Se eu não coloquei, acho que eu não coloquei mesmo. Se eu não coloquei, eu vou colocar depois no slide para ficar mais completinho. Não, aqui é só um empréstimo. Você não está fazendo parte, de fato, da sociedade anônima, você não está pegando uma fatia do capital. Não é isso, é um empréstimo. Isso tem que ficar bem claro na cabeça de vocês. Voltando aqui à questão, o que você pode fazer é, numa hipótese de promessa, numa ideia de que a empresa vai prometer para você que quando houver ação disponível no mercado, você irá receber, surge para nós o bônus de subscrição. Vamos colocar aqui para a gente entender. Então, esse título que a empresa dá, aí sim dá num futuro a possibilidade de você fazer parte, ter uma fatia daquela empresa, daquela sociedade anônima. Veja, por que isso ocorre? Muitas vezes, gente, as pessoas querem uma fatia da pizza. Então, pensemos que é uma sociedade anônima. Você também não quer fazer nenhum empréstimo, você não quer isso, você quer fazer parte dela. As pessoas já pegaram os pedaços da pizza. Tem que esperar aparecer mais pedaços para você comer. O cara fala assim: tá bom, você pegou essa pizza aqui, beleza. Mas a próxima pizza que vier na fornada, um pedaço é meu. E a empresa acaba dando esse título para você, para que em uma data futura você consiga realmente essa fatia. E é estabelecido nesse caso um preço, né? Ou seja, não pode colocar qualquer valor. A empresa coloca para você um preço para você pagar, para ter o bônus de subscrição. E, interessante, né? Tal qual a ação, o bônus em si também é negociável. Então, digamos assim, pô, eu vou comprar esse bônus aqui, mas peraí, eu só vou ter esse bônus aqui há 1 ano. Ou daqui a 6 meses. Ah, não, eu não quero isso, não. Eu quero que esse bônus, eu quero ter ação amanhã. Eu já estou vendo aqui que daqui a pouco o mercado vai abrir de novo. Cara, se eu só estiver nessa data futura, eu posso me prejudicar. Eu vou vender isso aqui. É possível. Você pode vender o bônus de subscrição para outra pessoa. É uma possibilidade legal que ocorre tanto quando o capital está aberto ou fechado. Você pode vender esse bônus para qualquer pessoa. Também é uma forma da empresa ganhar dinheiro, certo? E nesse caso aqui, é até interessante. A empresa, nesse caso, ela está vendendo para você, além da possibilidade, ela não está garantindo para você um lucro, entende? Ela está garantindo que assim, olha, se você pagar 10 mil nessa ação aqui, ela é sua. Quando você receber ela, pode ser que ela valha 2 mil. Pode ser que ela vai valer 15 mil. Mas a gente vai vender essa promessa de que o que você ofereceu vale tanto isso de valor da empresa. Se o valor da empresa diminuir, você vai receber menos do que você colocou de dinheiro. Então, existe essa jogada mais clara também de você lucrar ou perder dinheiro
com o bônus de subscrição. Isso é bem legal, bem interessante de se entender. Por fim, mas não menos importante, como eu falei para vocês, né, já passou até meia hora de aula. Existe ainda na sociedade anônima uma última possibilidade de você ganhar dinheiro com a sociedade anônima, né? Que são as partes beneficiárias. Veja, é exclusivo para capital fechado também. Isso é uma sociedade de capital fechado. Mas como é que funciona essa jogada? Você foi lá, você não quis fazer a debenture, você não quis comprar uma ação, você não quis comprar no caso, ambos todos são títulos, tá? A ação, você vai lá e compra. O título de dívida é o debenture, você vai comprou isso aí, comprou o título de dívida. Você vai lá, comprou o bônus de subscrição. Veja, todas essas possibilidades aqui, elas são títulos que até agora o que nós vimos são você consegue ver, tanto que as possibilidades estão aí claras, né, entre capital fechado e capital aberto, né? Aqui é uma sociedade de capital fechado, por quê? Essa é a questão. Veja, a parte beneficiária vai ganhar um título negociável que dará para o titular que está, ou seja, o cara que vai estar com esse título, a possibilidade dele ganhar lucros na sociedade anônima. Como assim? Veja, o cara fala assim para você, amigão, eu já vi que você não conseguiu comprar uma ação, não quis comprar a debenture, não quis comprar o bônus de subscrição. Veja, eu vou ser legal com você. Eu vou te vender um título do seguinte: você vai comprar isso aqui, mas você só vai ganhar dinheiro se a empresa tiver lucro. É uma aposta também, percebe? É uma aposta e é um crédito que é dado na premissa de que, poxa, se para a empresa é bom, né? Se eu tiver lucro, ele vai ganhar uma fatia, e se eu não tiver lucro, ele não ganhou nada. Ele não ganhou nada. Veja, é um certo dinheiro, mas em relação às outras, talvez não seja a mais certeira, talvez, se é que tem essa questão da certeza nesse mundo, né? No mundo das bolsas de valores, do mundo das sociedades anônimas, né? Essa emissão desse título pode acontecer em qualquer momento e até por uma questão de o lucro da empresa, né, o valor patrimonial nessas empresas valorizar rapidamente, ele é sempre muito fiscalizado pelo governo, assim, pelos órgãos que são responsáveis por ver o cenário da empresa. E em caso de processo de auditoria, onde tem que haver alguns esclarecimentos econômicos e tal, isso aí pode ser fundamental, certo? Não, assim, da mesma forma que você pode comprar. Ai, que susto! Oi, susto! Ai, que susto! Oi, tudo bom? Eu tenho uma dúvida. Opa, é que na verdade, na hora que eu olhei, nossa, isso vai ficar vergonhoso na gravação. Na hora que eu olhei, não tinha ninguém ainda. Fala, Beatriz, pode falar. Fala comigo. Fala que eu te escuto. Que eu te escuto. Essa parte de fazer uma aposta com a empresa, de que se ela lucrar eu recebo alguma coisa, se ela não lucrar eu não recebo nada. Isso. Pode se encaixar, se você aceita fazer isso, se encaixa em contrato aleatório? Como assim um contrato aleatório? Fala melhor. Porque o contrato aleatório, se eu não me engano, é aquele que você. Como é que fala? Vamos supor uma compra e venda. Certo? Você investe numa coisa futura que não necessariamente vai dar resultado, mas você também não liga de perder esse dinheiro investido. É, Nesse caso, é o você não sabe se ela vai conceito. dar lucro. Sim, sim.
O conceito ele é parecido com essa peculiaridade, né? Na verdade, aqui, qual é o X da questão, né? Veja, se houver o lucro, de fato, independente do valor do lucro, ele receberá o valor equivalente ao que ele pagou, certo? Isso tem que ficar claro, porque é o seguinte, ele é um título que pode ser cedido, entende? Então, o que acontece? Quando esse crédito ele é cedido gratuitamente para um terceiro, para outra pessoa que está dentro ali dessa sociedade, ele está, como é que pode dizer? Ele está dizendo o seguinte, não é certeza que eu vou ter lucro. A sociedade anônima não trabalha com essa possibilidade. Então, por isso que eu falei das questões históricas, né? Porque as crises acontecem e, no final das contas, é muito difícil você avaliar, de fato, se essa empresa vai ter lucro ou não. É um mercado, infelizmente, que, nesse sentido, que ele é de apostas. Então, não é tão parecido com o contrato aleatório, porque, se eu não me engano, existe mais ou menos a certeza do lucro, certo? Aqui não há. Aqui não é certo. Aqui você está comprando uma possibilidade de haver lucro. Então é um pouco diferente. Não sei se ficou claro a sua pergunta, a resposta dessa pergunta. Ficou claro? Ficou assim, a gente deu para entender. Boa. Ah, então você veio, né, Bia? Nossa, promessa é Edição. dívida, né? É verdade, você disse que vinha, é verdade. Mas, enfim, voltando aqui. Continua, professor, pode ir. Opa, claro. Veja, e aí encerrando essa parte da sociedade anônima, certo? Que eu queria falar. Apesar de ser um mercado muito complexo de você entrar, analisar, eu nem acho que eu até tinha que ter dado uma atenção até maior para quem está vendo a aula, né? Para quem verá a aula, sobre o seguinte: o capital aberto e fechado, nesse sentido, até no capital fechado, em que é mais exclusivo, onde são entre os próprios acionistas que acontecem as negociações e tudo mais, veja, a gente tem exemplos na prática de sociedades que já nem sequer existem mais. Uma mais recente que se tem aí, que está até num processo gigantesco, processo judicial, né, é a SAF do Vasco, né? Coitado do Vasco, né? Sempre mal das pernas, né? Mas o que é a SAF? A SAF é a Sociedade Anônima de Futebol. E o que acontece? Veja, existe um grande problema em uma empresa, no caso do Vasco, o que acontece? Ele era uma associação que virou uma sociedade anônima, certo? Por um investimento de uma empresa chamada 777. O que acontece? Eles falaram assim, todas as dívidas do clube, tudo vai ser nosso. Nós iremos pagar um valor tão grande em ações no time do Vasco que a gente será praticamente só de majoritário da empresa. Não haverá ninguém que irá competir com a gente. Todas essas ações são negociáveis, elas podem ser vendidas a qualquer momento. O que aconteceu é que, no caso da 777, os pagamentos desses valores não foi realizado. O Vasco ele entrou numa dívida ainda maior, porque o dinheiro não chegou e no que o dinheiro não chegou, havia planejamentos que dependiam desse dinheiro, que não foram realizados. E aí o Vasco, mais uma vez, entrou numa situação complexa, na qual a melhor solução para o Vasco no momento, para o Clube Vasco da Gama, né, é sair da sociedade anônima e voltar a ser uma associação até que haja outro acionista, outro cara que queira investir, porque a 777 já não é mais confiável para o Vasco. Só que existe um problema muito grande nessa história. A 777 ainda tem ações do Vasco. Ela ainda, se conseguir honrar os pagamentos que ela prometeu, ela voltará a ser dona do clube e o Vasco não pode fazer nada. Então, assim, as sociedades elas ficam complexas, elas sofrem mutações, transformações, justamente pela imprevisibilidade da empresa.
do formato que ela é feito. Porque numa dessas, veja, é que no caso do Vasco, ela também tem capital fechado. Mas digamos que ela tivesse o capital aberto, todo mundo quisesse ajudar o Vasco, vamos todo mundo comprar uma partezinha do Vasco. Cara, como seria a administração de um clube de futebol? Com várias pessoas sendo sócios. Não daria certo. E no caso do fechado, também não deu certo pro Vasco. Porque ele, mesmo assim, teve problemas que talvez numa outra sociedade não aconteceria de maneira tão abrupta, né? Então, assim, é uma sociedade que cada vez mais vai aparecer, porque as pessoas gostam desse jogo de incertezas, mas, de certa forma, ela é a que mais gera dinheiro disparadamente do que todas as outras. É muito investimento, gente. É muito dinheiro sendo injetado para que haja investimento na própria empresa, para que aconteça que aí vai entrar no investimento também, mas que a infraestrutura da empresa cada vez mais se consolide. Porque não é certeza que você investir nessa empresa você vai ter retorno. Mas mesmo assim as pessoas querem tentar. Claro, uma coisa é você investir na Apple, como eu dei o exemplo. Outra coisa é você investir numa, sei lá, na banca do seu Ju lá, né? Que ele tem a cidade anônima das banquinhas lá dele, ele vende jornal. O risco ele fica menor, mas ainda existe. Tanto é que as crises estão aí para comprovar que, de fato, as cidades anônimas elas são muito perigosas, mas elas são também altamente lucrativas, se derem certo. Beleza. Então, na última aula, a gente está falando sobre sociedades, né? Já tinha falado sobre isso, mas o mais interessante disso tudo é que agora, encerrando de fato todas as classificações de sociedade, a gente vai entrar num assunto que tá certo. A sociedade foi formada, tudo bonito, tudo alegre, olha que legal, a sociedade foi formada. Que beleza! Mas o que acontece se eu quiser, ou talvez nem eu queira, né? Mas se a sociedade acabar? Como acontece esse processo? Porque, veja, a gente viu aí casos de eu citando, né? Sociedades que entraram em falência, sociedades que passaram por um procedimento que não foi melhor para ela virar uma sociedade anônima, por exemplo, e ela vai voltar a ser outra coisa que nem sabe mais o que é o caso do Vasco, não sabe se vai ser uma associação, se vai ser uma sociedade limitada, não pode ser, mas se ela vai voltar a ser SAF, enfim. O que vai acontecer quando, por exemplo, um sócio morrer? O sócio vai lá e ele faleceu. O que vai acontecer com a empresa? A empresa vai acabar? Meu Deus, o que vai acontecer? É o fim? Porque uma pessoa morreu só? A primeira coisa que nós iremos ver na parte de dissolução da sociedade é a dissolução parcial. Quando ainda é possível a empresa sobreviver, ela existir, mesmo que sem a figura de um sócio. Tenho que fazer o alerta aqui, e até tá aqui do lado o Código Civil para a gente entender. Essa dissolução da sociedade, veja, para a anônima, por exemplo, ela é um pouco mais complexa, né? A sociedade que nós iremos ver aqui nesse sentido, a mais próxima de entendimento é que a gente pegue a sociedade limitada para entender como ocorre a dissolução parcial, a dissolução daquela sociedade, porque ela envolve poucos sócios e ela envolve questões que estão até especificadas no nosso Código Civil. Então a gente vai entender baseado nesse entendimento, de entender como seria uma sociedade limitada nesse caso, apesar de valer para todas. Para a explicação ficar mais fácil, eu vou preferir que seja um caso de sociedade limitada, os exemplos que eu vou dar. Vamos lá, gente, vamos lá. O tempo é curto, vamos ver até onde a gente pode ir, né? O nosso Código Civil, está errado. Nosso Código Civil, nesse sentido de dissolução parcial da sociedade, ele tem uma seção no Código Civil à parte, né, que é até a seção 4 do Código Civil, que vai do 4 não, perdão, 5, que vai do artigo 1028 ao 1032. Vocês podem notar que no slide que eu coloquei, eu coloco 1026 também.
E nem coloco, na verdade, 1031 e 1032. Por que eu não coloquei? Os artigos aqui do 1031 e 1032 também estão aqui, mas para entender de solução, esses artigos bastam. Inclusive, o 1026 é até citado no 1031, né? A gente vai entender certinho o que cada um quer dizer. A primeira coisa que nós precisamos entender de solução parcial da sociedade é o seguinte. Digamos que o sócio da empresa não é a única possibilidade, mas é uma comum. Digamos que a pessoa morra. Seria justo a sociedade acabar, sendo que há outros sócios, há toda uma dinâmica, toda uma gama de pessoas que depende da empresa para trabalhar, para ter um investimento. Seria justo isso? Não seria justo. O que acontece nesse caso é o seguinte: quando o sócio morre, existem algumas possibilidades de liquidar a sua cota, para que a empresa possa continuar funcionando. A solução parcial, nesse sentido, ela tem a previsão de tentar, mesmo que com a ausência de um dos sócios, que ela continue existindo. Na possibilidade de morte, o 1028 é claro. No caso dela, liquidar-se a sua cota. A liquidação, e aí a gente vai entrar mais para frente, não vai dar tempo hoje, né? Na ideia de apuração de haveres, que é extremamente importante nessa questão de solução da sociedade. Tanto é que é o assunto final dessa parte que eu coloquei no meu slide. Mas acho que não vai dar tempo, infelizmente. Veja, as únicas possibilidades que estão previstas para que não aconteça a dissolução parcial da sociedade, para que aconteça algo em relação a não liquidar a sua cota do sócio falecido, caso o contrato social dispuser diferente. Então, digamos que a morte do sócio não vai causar a liquidação da cota, quem vai assumir é fulano, por exemplo. Existem leis em relação ao direito de família que não permitem diretamente que o contrato, por exemplo, digamos que a pessoa morra e você tinha planejado fazer um contrato antes dela, entendendo que ela já ia estar na iminência da morte e tal, não é o ideal que se faça, até porque tem direito de família, direito sucessório. Mas digamos que a pessoa morra e lá está num contrato ali. Olha, em caso de morte dos sócios, o herdeiro X vai assumir a empresa. Não é para acontecer, por conta de entrar em direito sucessório e afins. Só que, se o contrato expuser uma modalidade diferente do que está prevista no código, há de ser avaliado e há de ser relevado. Certo? A segunda possibilidade de não haver liquidação da cota é se os sócios remanescentes, os sócios que restaram, optarem pela dissolução da sociedade. O que isso quer dizer? Caramba, nosso sócio morreu, nosso sócio era o cara, nosso sócio era o cara que comandava a empresa e tudo mais. Na verdade, a sociedade tem que acabar. Não tem condição da sociedade continuar sem esse cara. E aí, a dissolução é completa da sociedade. Há uma possibilidade que existe, é um pouco drástica, né? Então, assim, de fato, você acabar com a sociedade inteira só porque um sócio morreu, assim, o cara tinha que ser um cara, na minha visão, muito bom, né? Poxa, quando de um cara só a sociedade acabar, mas acontece. E a terceira, e não menos importante também, é que se por acordo com herdeiros, regular essa substituição sócio falecido. Foi o que eu falei. Então, digamos, aí vamos pegar o caso prático legal. Sócio morreu. Não havia nada a ser... assim, a liquidação da cota não aconteceu nada. Ficou uma dúvida gigantesca do que iria acontecer. Bem, veja, quando a pessoa morre, aí entrando sim em direito sucessório, a herança tem que ficar com alguém. E no caso, digamos que o herdeiro tinha um filho. Esse filho tem direito pelo patrimônio do pai. Ele pode acabar tendo, logicamente, a parte que o pai tinha da empresa. Então, só que isso tem que ser um acordo.
muitas vezes, o que acontecia no passado era, pô, o cara não sabe bolhufas do que tá falando, sabe nada do que tá falando, sabe nada do que tá fazendo. E aí a sociedade ela ficava insustentável, porque o cara não tinha tato com a empresa de fato, né? Mas havendo um acordo com os herdeiros e eles entendendo que eles são capazes de regular, de serem, sucederem o pai de fato na empresa, pode acontecer. Mas aí que tá. O acordo que tem que acontecer com os herdeiros, no seguinte sentido. Pô, vai que o herdeiro não queira liquidar a cota. Pode entrar num processo mais complexo, tal, mas assim, hoje em dia o código ele prevê a segurança de que os sócios que estão na empresa tomem as decisões. Então é importante que isso fique claro, porque não cada vez mais é interessante para a legislação brasileira de que evitem casos de que eu tenho tudo isso de cota, eu sou sócio majoritário, meu pai morreu, eu vou assumir, e aí a empresa acaba ficando acaba tendo problemas financeiros, o cara não sabe administrar. A ideia é que não aconteça isso. Mas infelizmente não é uma possibilidade. Regularizou. Não, tá bom, a gente confia em você. Você então vai ter a mesma quantidade que seu pai tinha da empresa. E aí o cara não consegue administrar bem? Aí tá dentro do jogo, né? Aí tá dentro do que você achou que ia dar certo, não deu certo. Infelizmente, não foi para frente, né? Nesse sentido ainda, no continuidade, o que é interessante, o 1029. Além dos casos previstos na lei ou no contrato, qualquer sócio pode retirar-se da sociedade, se de prazo determinado, mediante notificação aos demais sócios, com antecedência mínima de 60 dias, se de prazo determinado provando judicialmente justa causa. Veja, não é porque você entrou numa sociedade que você assinou um negócio com o seu sangue, né? Você, não, agora então eu terei que ser sócio o resto da minha vida. Não. Você pode sair por justa causa, tem até o prazo determinado ali, que o artigo prevê, nessa possibilidade de justa causa. Se houver, do nada eu quero sair, eu não aguento mais a minha empresa, eu quero sair do nada. Pode acontecer também, desde que, nesse prazo determinado, mediante notificação aos demais sócios, com incidência mínima de 60 dias. Olha para você ver que interessante. Digamos que a empresa entre em falência. Vai começar um processo de desconsideração da personalidade jurídica. A empresa agora, dado que o patrimônio foi todo limpar todo o patrimônio da empresa, não há nada mais a ser pego da empresa, eu vou atacar agora o patrimônio do sócio. Certo. Veja, o sócio vira e fala 2 meses antes. Bom, eu não quero mais ficar aqui, a empresa é uma bagunça, eu vou embora. Prazo, nesse sentido, ele falou que ia sair, certo? Então aqui o que fala? Mediante notificação dos demais sócios. Notificou, dando esse prazo, 60 dias, ele já não tem mais nenhum vínculo com a sociedade. Agora, se não for esse prazo, ele responderá. Não, mas eu queria sair antes, não consegui. Não tem problema, você vai responder como sócio da empresa. Então veja, você pode ser a qualquer momento, mas você vai ter que arcar com as consequências também. Agora, ainda há uma possibilidade ainda da questão entenda também o seguinte, né? Quando o sócio sai da empresa, se é uma empresa pequena, tem 3 sócios, um sai, o sócio pode entender que a possibilidade de continuar da empresa é muito mais difícil, é um investimento a menos, uma pessoa ali a menos para administrar, pode ser que eles entendam que a melhor coisa a se fazer é acabar com a sociedade. O parágrafo único coloca o seguinte: nos 30 dias subsequentes à notificação, a notificação que ele diz é a notificação aos demais sócios da retirada do sócio, perdão, pode os demais sócios também optar para que a sociedade se dissolva por completo. E isso é possível. Foi o que eu falei. Tal qual o 1028, as pessoas podem entender que o sócio era essencial para a continuidade da empresa. Se ele não está mais entre nós, enfim, talvez o melhor seja acabar com a empresa. Então, o que nós vimos até agora? Tem prazo indeterminado e determinado para caso o sócio, de maneira espontânea,
queira se tirar dessa sociedade. O que prevalece nesse caso? O prazo determinado é se for de maneira espontânea, se for de maneira que ele avise, sem mais nem menos que ó, o dia lá que ele avisou que ele saiu da empresa, começa a se contar um prazo que é de 30 dias, melhor, perdão, o prazo de 60 dias mediante a notificação do sócio. Então, assim, até com essa notificação dos demais sócios, sem que haja essa antecedência mínima de 60 dias, ele ainda é sócio da empresa. Ainda será sócio da empresa. A não ser que seja por essa causa, aí o prazo muda. Então, interessante a leitura do 2028. É um artigo um pouquinho chatinho de se entender, vendo que a gente tem vários artigos, mas é interessante você entender que, pô, o código ele prevê a possibilidade da justa causa, né? Imagina você querer trabalhar numa empresa que você foi assediado por mais um tempo, X, o prazo fica determinado, fica estabelecido lá, não, você vai sair dia tal, e se o prazo determinado da saída tem ainda a proteção para os demais sócios, que tem que ser acontecendo mínimo de 60 dias, isso, então, é o que a gente fala, né, que é aquele prazinho lá para o cara continuar na empresa, mesmo, ó, avisou, mas você vai ficar ainda mais 60 dias aqui, entendeu? Então é isso que o 1029 fala. Já não ter ficado confuso. Perdão se fiquei. Mas enfim. Aí que tá. Eu acho melhor, por hoje, encerrar a aula. Por quê? Porque os próximos 2 artigos, eles são artigos que são mais chatos, né? Eles são de outras hipóteses, não fala mais sobre dissolução, fala mais sobre as consequências da dissolução da sociedade. Vai ficar faltando, então, o 1030, o 67 também vai ficar faltando, esses 2 aqui também, e a apuração de haveres. A apuração de haveres ela é uma fase importantíssima para a dissolução seja total, seja parcial, da empresa, porque é onde vai haver todo o cálculo para ser feito do que vale de fato o patrimônio da empresa para que o sócio que tenha 1/3 da cota receba o valor de 1/3 de maneira correta. Mas não é só falado assim, parece ser muito bonito, né? Mas não é bem assim. Então, na próxima aula, eu retomo a dissolução parcial de novo e começo a entrar na dissolução total e na apuração de haveres. Certo? Então, né, Bia? Deve ter dado um susto gigantesco. Mas a aula foi boa. Parabéns. Valeu. Obrigado, viu? Obrigado também por você ter participado. Vou ficando por aqui, então. Todo o conteúdo vai estar disponível com o Matheus, que ele vai depois estar gravando tudo, né? E aí ele vai passar para vocês depois. Na verdade, eu até mandei já esse arquivo eu estou reutilizando ele porque eu queria manter o conteúdo completo das aulas. Então, tá desde o começo da sociedade até o que a gente chegou até agora, tudo no mesmos slides, eu só estou acrescentando coisas aos slides. Então, vai ser o mesmo arquivo, tá tudo certo, então, por enquanto. Então, não sei se o Matheus está aqui, estou iniciando a aula, valeu, boa sexta-feira para nós, né, que começa amanhã, sexta-feira, mas sexta-feira assim, se celebrado antes. Tamo junto, valeu, viu? Tchau, tchau. Muito obrigada.